Uzumaki, Gyo, as excêntricas maldições de Switch, de todo o maravilhoso e bizarro universo de Junji Ito, a história que teve a capacidade de alugar um triplex na minha cabeça foi Tomie, a garota, súcubos, demônios, sei lá o que simplesmente leva os homens ao ponto de fazê-los matarem por ela ou matarem ela. E desde que eu li a história de Tomie, me peguei me perguntando por que animes e mangás parecem odiar tanto as mulheres? Eu me chamo Tomie. Obrigado pelo conselho, feiosa. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje eu quero adentrar o curioso mundo dos animes e mangás, sobre como figuras femininas são moldadas sob e para o olhar masculino, mas o mais importante, como a construção das mesmas nessas mídias é uma resposta a diversos processos psicanalíticos, com direito a Freud e a famosa culpa materna. Resumindo, vai ser um assunto complicado. Pegue sua água, café ou bebida alcoólica de preferência e vamos conversar. Quem é versado no mundo dos animes sabe. Mulheres têm peitos, e eles vão ser sempre explorados em tela. Seja em ângulos demorados, através de movimentos estranhos e nada sutis, ou quando o protagonista acidentalmente os pega. Inclusive, me lembro daquele anime High School of Dead, em que uma bala passa entre os seios da garota. Aquilo ali pra mim foi o auge dos animes, sabe? Aquilo ali, ninguém supera aquilo, porque aquilo ali foi de... A verdade é que, se peitos são polêmicos no Instagram, YouTube, etc., no mundo dos animes é um artefato usado e abusado constantemente. E isso levantou diversas questões ao longo do tempo. Para separar o joio do trigo, de conteúdo adulto e explícito e de uma história de anime inocente, diversos termos foram cunhados ao longo dos anos. Dentre eles tem o ecchi, que é um termo japonês que se refere à sensualidade e até mesmo à relação sexual, sendo melhor traduzido como obsceno. Outro termo popular nesse tópico é o famoso fanservice, ou serviço para os fãs, popularizado no Japão no começo dos anos 90, se referindo ao ato de artistas inserirem elementos em seus trabalhos apenas com o intuito de agradar os fãs. Através disso, os roteiristas e ilustradores possuem uma certa garantia de que suas obras serão consumidas em maior escala. Mas tudo isso não passa de notas de rodapé, de um problema ainda maior, que é o male gaze, ou, na melhor das traduções, o olhar masculino. Só que gaze, olhar, ultrapassa esse sentido literal. Gaze é o ato de olhar algo ou alguém por um longo período, encarar, contemplar com fixação. O male gaze é o olhar masculino, a visão do homem sobre sua realidade, e não apenas na sétima arte, como também novelas, propagandas, livros e revistas. O male gaze é a perspectiva masculina de uma visão do mundo, e sucessivamente a visão masculina sobre uma mulher. Em outras palavras, é como ler Lolita de Vladimir Nabokov. É adentrar na cabeça do protagonista doente e encontrar apenas seu desejo sexual por essa figura feminina e infantil. É ignorar todos os problemas que ela passa por ser desejada, todas as suas questões com o próprio corpo, seus conflitos com a mãe, suas emoções e individualidade. É ler Lolita e não ter ideia do que tá lendo. Trazendo referências que se aproximam mais do campo dos animes, é o corpo feminino utilizado para servir e expor o seu gênero. Como em Neon Genesis Evangelion, quando vemos Misato pela primeira vez, é através de uma foto, em que ela está de regata, short e um decote mostrando parte dos seios. Inclusive, tem algumas coisas escritas na foto, e aí tem uma setinha pro peito dela, que foi a própria Misato que fez, mas ainda assim, é um pouquinho complicado. Ou quando descobrimos que uma das armaduras mais fortes da Erza em Fairy Tail é literalmente ela praticamente seminua. Coisas que à primeira vista são pequenas, mas em um contexto maior evidenciam que não estamos olhando para esses indivíduos como mulheres, mas como objetos de desejo. O termo male gaze foi cunhado em 1975 pela crítica e teórica feminista Laura Mulvey, no ensaio Prazer Visual e Cinema Narrativo. Nele, a pensadora utiliza da psicanálise para fazer reflexões críticas da imagem da mulher no cinema. Muito do que é dito no seu texto é como a mulher é pintada como objeto para que o protagonista, um homem, se destaque como a única fonte de conexão com o público. Ela é isolada, glamurosa, exposta e sexualizada. Mas à medida em que a narrativa avança, ela se apaixona pelo principal protagonista masculino e se torna sua propriedade, perdendo suas características glamurosas exteriores, sua sexualidade generalizada, suas conotações de showgirl. Seu erotismo é subjugado apenas ao ator masculino. Através da identificação com ele,
nele, da participação e seu poder, o espectador pode indiretamente também possuí-la. O protagonista, o ator masculino, acaba servindo como um ponto de vista em terceira pessoa, que tenta colocar em ação todos os desejos da sua audiência. Essa descrição em específico de Laura me fez pensar muito em uma cena que me afastou completamente do anime Os Sete Pecados Capitais. Nela, o protagonista passa a mão nos seios da personagem, da garota, da princesa, sei lá o que, pra identificar o gênero dela. Por quê? A cena recebeu várias críticas, mas ela serve para evidenciar para quem é destinado esse conteúdo. Ele não é narrativo, isto é, ele não serve a algum propósito de fato. Pois vamos ser sinceros, se o gênero biológico da personagem servia de alguma coisa para narrativa, haveria outras formas de explorar isso, haveria outras formas de expor isso, sem precisar literalmente ter uma cena do cara pegando nos seios dela. A cena acaba sendo só expositiva, sexualizante e problemática, servindo apenas para explorarem como uma mão apalpa um seio. Ou melhor, como o público, em sua maioria jovem, inexperiente, masculino, gostaria de apalpar aquela personagem, mas não pode, porque, né? Fictícia. Em Modos de Ver, livro de John Berger, o autor explora ainda mais como peças de arte, publicidade, jornalismo e televisão constantemente utilizam o corpo feminino para alimentar o desejo de uma determinada audiência. Podemos simplificar isso dizendo: homens agem e mulheres aparecem. Homens olham para as mulheres, mulheres observam elas sendo encaradas. Isso determina não só a maioria das relações entre homens e mulheres, mas também a relação de mulheres com elas mesmas. Dessa forma, ela se torna um objeto e, mais do que isso, uma visão. O mais interessante dos textos do Berger é como ele deixa claro que mesmo que os valores difundidos na mídia tenham sido modificados ao longo dos anos, como as vestimentas, relações sexuais apenas depois do casamento e todos esses pormenores que a gente já está cansado de discutir, a forma como as mulheres são vistas continua sendo a mesma. Mas o jeito essencial em que se vê as mulheres, a forma como suas imagens são postas, não mudou. Mulheres são retratadas de uma forma bem diferente dos homens. Não porque o feminino é diferente do masculino, mas pelo espectador ideal sempre ser um homem e a imagem da mulher ser designada para agradá-lo. Ainda que tudo isso já pareça complexo o suficiente para se compreender, existe mais nesse imenso iceberg, começando por que homens se sentem nesse direito de transformar o feminino em um objeto. Ao fim de 1800 e início de 1900, Freud diz: todo mundo quer matar seu pai e aquilo com sua mãe. Ok, ele não disse exatamente isso, mas sejamos sinceros, o cara queria introduzir um tema muito complicado na academia, um que receberia diversos olhares tortos por anos. A verdade é que ele suavizou vários de seus pensamentos, colocou diversas palavras bonitas e no final disse algo como sentir atração por sua mãe e hostilidade pelo pai. Deu o nome de Complexo de Édipo e vendeu várias cópias do seu livro. Mas no final nós sabemos o que ele quer dizer de fato. Todo mundo quer matar seu pai e aquilo com sua mãe. Deixando todos os pormenores incestuosos de Freud à parte, o Complexo de Édipo fala sobre o controle, sobre o desejo de retornar à relação primordial do ser humano, a materna. Para os não familiarizados com o Complexo de Édipo, ela tem base na história de Édipo Rei, uma trilogia que trata, em partes, da vida de Édipo, um cara que deve estar fazendo terapia até hoje. Escrita por Sófocles por volta de 427 a.C., Aristóteles considerou essa história como o mais perfeito exemplo de tragédia grega. Ela segue a história do bebê tebano que foi deixado para morrer. Por piedade, um pastor o leva até sua cidade, onde é adotado pelo rei Pólibo. Anos mais tarde, esse bebê, agora um jovem adulto, consulta o oráculo de Delfos para esclarecer sua origem. O oráculo de Delfos é o ratinho, entendeu? Você não é o pai. Aí foi lá, quero saber quem é o pai do bebê. É então que ele recebe uma profecia. Édipo está destinado a matar o pai e desposar a própria mãe. A fim de evitar o desastre, ele abandona a cidade que vive e em suas andanças ele encontra um velho ali na encruzilhada. Ele discute com o velho, ele mata o velho. Édipo não era muito normal, né? Ele matou o velho assim do nada e todo mundo: ah, Édipo é um cara legal, nunca fez nada pra ninguém, que isso? Édipo meu amigo. Então, depois de ele matar o velho na encruzilhada, ele segue até a cidade de Tebas e como grande herói grego que ele
ele livra a cidade de uma esfinge que tava matando a galera de lá, recebe o título de rei de Tebas e ainda ganha a mão de Jocasta, a viúva do antigo rei. 15 anos mais tarde, uma peste assola a cidade. Indo em busca do oráculo novamente, Édipo descobre que para se livrar dessa peste que tá assolando a cidade, ele vai precisar encontrar e punir o assassino do antigo rei. Entre mais dramas, é descoberto que há uma testemunha da morte do rei. Essa testemunha é o pastor que resgatou Édipo, e ele diz que o rei Laio foi morto em uma encruzilhada pelo próprio Édipo. Sim, o rei era o velho na encruzilhada. Por que aquele homem tava numa encruzilhada? Por que ele era velho e caquético e por que eles brigaram e o cara morreu? Assim, gente, aí vocês vão lá e leem a história toda, mas é isso. E aí se revela outra trama, porque drama grego é basicamente novela mexicana, sempre tem um irmão perdido, alguma coisa assim. E aí é revelado que Édipo era filho de Laio e Jocasta, o velho da encruzilhada, a rainha com quem o Édipo se casou. Resumindo, ele matou o próprio pai e desposou a própria mãe. No fim, a rainha acaba com a própria vida. Édipo perfura seus olhos e fica caminhando pela terra com culpa até que ele seguiu em frente. É o que importa. Ok, agora você deve estar se perguntando: nossa, Juno, por que você acabou de me contar a história mais perturbadora da história da humanidade? Calma, vai fazer sentido eventualmente. Freud vai utilizar essa história para tratar da codependência dos filhos homens com suas mães e esse desgosto gerado pela figura paterna. Mais à frente é idealizado também o complexo de Electra, que tenta aplicar isso ao gênero feminino. Mas é importante dizer que essa relação é muito menos sobre gênero e mais sobre família, relações familiares. Na minha visão, pelo menos, é mais sobre ter controle sobre uma relação que não volta, muito menos sobre querer fazer aquilo com sua mãe. Nesse quesito, Freud era só um homem complicado mesmo. Mas deixando o psicanalista de lado, eu ainda devo um sentido pra vocês. E pra chegarmos nesse sentido e dissecarmos como mulheres são vistas nos animes, ainda precisamos falar dos maiores responsáveis por isso, os homens. Felizmente não vai ter mais Édipo daqui pra frente, mas vamos falar de outro personagem questionável da cultura pop, e esse sendo Shinji Ikari, o protagonista de Neon Genesis Evangelion. Shinji Ikari. O que falar de Shinji Ikari? Criado por Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion é um anime de mecha. Aquele nome que a gente utiliza pra falar de histórias com robôs gigantes, tipo Círculo de Fogo com Guilherme Del Toro. Tipo isso. Robô gigante, tem monstro estranho, luta, prédio sendo destruído, dinheiro público indo pros ares. É isso aí, mecha. A diferença de Neon Genesis Evangelion é a sua reviravolta filosófica que ocorre do meio para o fim da produção. Aqui seguimos Shinji, um rapaz que acabou de chegar em Neo Tóquio a pedido do pai, que esteve ausente desde a sua infância. Lá, ele se depara com criaturas monstruosas chamadas anjos e máquinas gigantescas chamadas de Evas. Esses robôs, os Evas, são os únicos que podem impedir que os anjos destruam toda a humanidade. Mas tem um porém aí. Eles apenas podem ser pilotados por crianças selecionadas pela organização paramilitar especial chamada de NERV. E bom, eu já falei que o pai do Shinji é meio que o cabeça da NERV. Então, nepotismo. O destaque pro anime de Hideaki Anno é ser uma grande metáfora para a depressão que o autor enfrentava na época. A personalidade do Shinji é desprezível, pois ele representa a crueldade da depressão em sua forma mais descarada. Shinji é codependente, irritadiço, infantil, vive mergulhado em autopiedade e não faz ideia do que está fazendo com a própria vida. E de certa forma, o jeito como entendemos Shinji é a forma como uma pessoa em profundo estado de depressão olha para si mesma. Mas esse vídeo não é sobre anime e depressão. Não vamos entrar muito nos pormenores de como o Shinji está quando o conhecemos, mas como Shinji se tornou isso. Ao longo do anime, descobrimos que o garoto foi abandonado pelo pai porque o mesmo lembrava de sua falecida esposa, Yui. Mais do que isso, descobrimos que Yui faleceu após o experimento com um dos Evas, tornando-a parte integral da unidade 01, o Eva pilotado pelo Shinji. Bom, já perceberam uma relação aqui, né? Shinji está vivendo seu próprio complexo de Édipo, em que ele não matou o pai literalmente, mas metaforicamente. Constantemente ele olha para seu genitor e não consegue identificar uma figura paterna nele. E se isso já não era complicado o suficiente, Shinji precisa literalmente entrar em sua mãe, retornar a esse estado primordial com o objetivo de destruir criaturas animalescas e salvar a humanidade. E toda essa situação, o complexo de Édipo, a depressão de Shinji, tudo isso é uma resposta à falta de controle do garoto. Essa vontade de controlar tudo à sua volta gera algumas consequências
consequências ao seu redor. A principal é como as mulheres de evangelho são vistas pelo garoto e consequentemente pelo público. Não apenas isso, mas é essa mesma psicanálise bizarra que direciona o olhar dos animes sobre as mulheres. Pesquisando mais sobre a origem da misoginia, o ódio direcionado à figura feminina, encontrei um texto que não concordo inteiramente, mas tem alguns pensamentos muito interessantes. Em Homens Odiando Mulheres, um olhar para dentro da psicologia da misoginia da revista GQ, George Chesterton, Jorginho da 12, entrevista a psicoterapeuta Suzy Orbach, que esmiuça muito bem essa relação entre Édipo e a misoginia. A mãe é a pessoa pela qual somos mais dependentes. A raiva e o medo de perdê-la, ou o terror da desaprovação, nos leva à repressão. Garotas crescem para se tornar mães, então elas internalizam misoginia. Mas os garotos não crescem para se tornar mãe, então eles se frustram e se sentem no poder de frustrar de volta. Para um garoto, isso é confuso. Mesmo que eu não ache que é assim tão confuso para garotos não serem misóginos, existem vários pontos interessantes nessa fala de Orbach. A principal é como o fim do complexo de Édipo, isto é, o corte da relação maternal, o fim da infância, cria um medo de se tornar dependente de um outro indivíduo, no caso de outra mulher, e essa ruptura quase que torna qualquer outra relação feminina que ele possa ter no futuro a possibilidade de ser vulnerável e junto de ser ferido e magoado em um possível abandono. A ansiedade gerada por isso é expressada conscientemente ou inconscientemente através da misoginia. E aqui vale dizer que misoginia não é apenas a violência física, ela pode se mostrar de diversas formas. Piadas, relacionamento abusivo, slut shaming, etc. Isso pode se mostrar em qualquer indivíduo, independente do gênero e da sexualidade. Retornando ao Shinji, essa separação brusca de sua mãe e o fim da paternidade de seu pai serve como uma interrupção abrupta e frustrada do complexo de Édipo. Em outras palavras, ele não supera a idolatria atribuída à mãe e nem o ódio pelo pai. Isso permanece nele como permanece na figura dos incels, por exemplo, os celibatários involuntários. Adam Jukes, outro terapeuta entrevistado pelo Jorginho da 12, diz como incels são édipos frustrados. Constantemente se veem no desejo de, você sabe, com a mãe deles, ou melhor, com figuras femininas, mas são impedidos. No fim, não sabem lidar com o não e acabam caindo nesse espiral de ódio, raiva e violência. Claro que nada disso torna homens vítimas, pelo contrário. Todas essas questões evidenciam que é depositada tanta importância na figura materna e tão pouca na paterna, que isso gera diversos problemas na sociedade em geral. Isso também mostra o porquê do olhar masculino funcionar da forma que funciona na mídia. O mesmo está tentando retomar o controle, colocar o feminino em um espaço onde o mesmo não possa se libertar, pois liberdade, nesse sentido, significa dar abertura para que a mulher o machuque. E tudo isso diz muito sobre como Shinji compreende as mulheres ao seu redor, sob um olhar que é tão distorcido quanto um male gaze, mas ainda com algo a mais, uma pitada que deixa mais complexa essa relação entre masculino e feminino, entre o homem e a mulher. Inicialmente, eu pensei em dividir esse vídeo em 3 partes e explorar 3 aspectos que eu vejo se repetindo nos animes. Através deles, eu daria foco para 3 personagens que eu amo em Evangelho: a Rei, Misato e Asuka. Infelizmente, foi ficando mais complicado do que isso, porém, eu ainda quero chegar nelas. Rei, Misato e Asuka representam diferentes aspectos de como a figura feminina adentra na vida do homem, no caso de Shinji. Antes de mais nada, eu quero dizer que todos esses segmentos são conclusões que eu tirei assistindo e reassistindo o anime, vendo os filmes, lendo o mangá e reunindo outras informações que podem ou não estar aqui. Você pode discordar, pode achar errado, pode trazer mais aspectos, então sinta-se livre para dizer o que você quiser nos comentários, mas como eu disse anteriormente, tudo parece retornar ao complexo de Édipo e a esse desejo de controle. Nos animes, 6 aspectos parecem se repetir quando falamos de mulheres e produções shonen. Eles são a mãe, aquela figura caridosa, distante, mas também próxima, que parece compreender o protagonista até melhor do que ele mesmo. A irmã, essa figura que é sexualizada, mas ainda assim é demonstrada quase como um ser virginal e intocável. E a esposa, que não é mãe, mas há um desejo de cuidar nela. Até porque ela é uma mãe frustrada ou uma mãe no futuro. Por isso, sua relação com o protagonista é regada a ódio, mas também amor. E é claro que aqui eu poderia falar sobre tsundere, dandere, yandere, kudere, todos esses nomes japoneses para personagens caricatas de anime. Mas primeiro que eu não acho que eles dizem tanto sobre como as mulheres
mulheres são representadas. E em segundo lugar, eu acho que são as ramificações desses aspectos que listei anteriormente. De certa forma, são como caminhos diferentes para um mesmo destino. O que aproxima esses três aspectos, a mãe, a irmã e a esposa, é que esses cargos são interpretados nos animes mais como um direito à posse sobre o feminino do que um tropo a ser trabalhado na história. Quer dizer, isso depende, né? Hideaki Anno apresenta esses aspectos, mas ainda assim consegue construir algo além do estereótipo. Rei, por exemplo, é uma espécie de clone que também serve como uma lembrança da maternidade para o Shinji. Misato é quem lidera as crianças contra os anjos, que acontece de ser também uma mulher sexual e liberal. Asuka é uma das melhores lutadoras da equipe, mas também é uma mulher. Todas elas possuem personalidades e aspectos que vão além do feminino. Suas roupas, seu cabelo, seus peitos não as resumem. E aí onde é que tá a virada de chave para compreendermos o problema de como mulheres são representadas nos animes. Esses aspectos de mãe, irmã, esposa são utilizados conscientemente ou inconscientemente na maioria das produções, mas sem pensar em outras características que a tornem algo a mais. É como Sakura Haruno, Hinata Hyuga ou a Ino Yamana. Mulheres do núcleo principal de Naruto que são apenas mulheres. Eu amo a Sakura, não me leve a mal. E me dói muito dizer isso, mas ela não representa nada na história além do seu gênero. Há uma constante promessa de algo a mais para ela e as outras personagens, mas sempre são sufocadas e no final estão lá gritando Naruto, Sasuke, me ajuda. E você fica tipo, bicha, se levanta, né? Faça alguma coisa. Mas não, ela continua lá gritando o nome do Naruto. O curioso é que nada disso é diferente de como o Shinji entende Rei, Misato e Asuka. Existe até um momento bem perturbador em The End of Evangelion em que o Shinji se aproveita de Asuka. Porque naquele momento, assim como todas as outras mulheres ao redor de Shinji, ele a compreende como uma versão frustrada da sua mãe, uma versão que ele gostaria de ter controle para trazer de volta ao seu lado, como uma mulher que ele tem o direito de possuir porque ele perdeu a mãe dele. Ah, na hora da limpeza, na escola, eu vi você torcendo o pano. Na hora eu pensei que você parecia uma mãe fazendo isso. Eu parecia uma mãe? É sim. Eu não consegui pensar em outra coisa. Eu acho que você vai ser uma ótima mãe, Ayanami. Resumindo, ele tá constantemente vivendo sob esse medo da perda materna, sendo que ele já a perdeu. E é interessante pensar em Neon Genesis Evangelion quase como um cabo de guerra, né? Hideaki Anno nos apresenta realmente mulheres fortes e complexas, enquanto Shinji insiste em pintá-las como apenas versões de sua mãe. E de certa forma, animes, cultura pop, tudo é meio que assim, né? Constantemente mulheres atingem espaços de poder e no fim são reduzidas a frágeis, loucas e histéricas por homens que não conseguem aceitar essas vitórias. Acho que é o complexo de Édipo, né? O mais engraçado, pensando em soluções para esse problema, é que no texto da revista GQ, o terapeuta Gilles cita o movimento LGBTQIA+, como uma resposta para um novo olhar sobre masculinidade, paternidade, feminilidade e maternidade. O movimento LGBTQ está argumentando por todos nós. Em essência, eles estão lutando a batalha de todos, roendo as bordas dessas definições de feminilidade e masculinidade para que todos sejam libertos através de seu sucesso. Eu nunca pensei no movimento LGBTQIA+, como uma forma de pensarmos na maternidade e paternidade. Até porque a sociedade está tão investida em nos lembrar que a comunidade não é capaz de gerar filhos biologicamente, que esquecemos que, bom, podemos, né? Mas o interessante é que mesmo que eu não tenha notado essa correlação a princípio, é esse mesmo olhar que liberta o Shinji de suas frustrações em Neon Genesis Evangelion. Quando conhecemos Kaoru, o garoto que tem uma tensão sexual latente com o Shinji, ele apresenta um novo jeito de se viver. Com sua voz doce e olhar profundo, ele mostra para o Shinji que não precisa reviver os problemas de seus pais e que pode quebrar o desejo de matar seu pai e possuir sua mãe. Pode viver a vida por ele mesmo. Os humanos constantemente sentem uma grande dor em seus corações. Como o coração é sensível à dor, os humanos acham que viver é o mesmo que sofrer. Você é tão delicado como o vidro, especialmente seu coração. Meu coração? É, eu tenho muita empatia por você. Empatia? Significa que eu te amo. E bom, se você acha que o Kaoru não é, no mínimo, pansexual, lembra que ele nem humano é. Ele, de fato, é uma visão de fora de todo esse assunto. É interessante como ele tá basicamente esfregando na nossa cara. Meus amores, todos temos problemas com os pais, mas isso não significa que precisamos revivê-los em todas as nossas relações.
Mas todo esse debate é apenas o topo do iceberg. O male gaze e o complexo de Édipo, a forma como Shinji foi moldado pela falta de sua mãe e de seu pai, todos esses pormenores constroem outro tropo da cultura pop, em especial nos animes, como mulheres são vistas como monstros. A verdade é que ninguém parece ter ideia do que se passa na cabeça de uma mulher, e isso assusta tanto algumas pessoas que fazem com que personagens femininas sejam punidas por isso. Mas esse é um problema que vai ficar pro próximo vídeo, onde vamos falar de Lilith, Tomi, Junji Ito e a aparente monstruosidade que parece existir no feminino. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e eu não aguento mais falar sobre pais e mães. É isso.